sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula nós vamos aprender o seguinte conteúdo, nós vamos trabalhar com o seguinte objeto de conhecimento. Vamos a ele. Aula de número 64, vamos falar aí, trabalhar com a questão da estratégia e procedimento de leitura, observando a relação do verbal com outras semioses e também buscando procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, ou seja, vamos trabalhar com leitura e interpretação de textos que apresentam palavras escritas junto com outros materiais gráficos, outros materiais que vão compor o texto e que não são verbais, não são palavras, mas que trazem significação, trazem sentido. Olhando o detalhamento, olhem só o detalhamento dessa aula, vamos trabalhar com infográficos, ok, pessoal? Então esse é o nosso gênero de estudo da aula de hoje. Sabendo disso, vem para a nossa aula. Então, para falar de infográficos, vamos fazer um percurso de entendimento a respeito de alguns gêneros textuais e de alguns textos que fazem o seguinte: são textos em que uma parte significativa da informação não está registrada apenas com palavras escritas, estando uma parte do conteúdo registrada por meio de alguma linguagem não verbal. Existem textos que são assim, existem textos que vão trazer informação, especialmente dados estatísticos, e que vão trabalhar essa informação não apenas com palavras, vão aproveitar para trabalhar a informação a partir do aspecto não verbal e assim torna aquela informação mais visual, mais atrativa para quem está lendo o texto e, consequentemente, mais acessível. É necessário, então, que nós aprendamos a encarar, a ler esse tipo de texto que, para além de palavras escritas, também trabalham as informações com outras formas de linguagem não verbal. Ok, pessoal? Seguindo adiante, são textos assim, como esse que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Olhem só. É um texto que a gente extrai lá do site da prefeitura aqui da cidade de Manaus e que mostra patamares de vacinação em relação à questão da Covid-19, no caso a vacinação, né? Como é que está o avanço, como é que vai o andamento dessa vacinação, em relação especialmente à questão da quantidade de aplicação de doses, tá bom? Então a gente vai justamente avançar e acessar aquilo que a gente tem nesse site Imuniza Manaus. Aqui em Manaus, esse site traz para nós as doses aplicadas durante o dia. Há uma série de informações, tá bom? Várias informações relacionadas aí, por exemplo, quantas pessoas de cada grupo foram vacinadas, a quantidade de vacinação por zonas da cidade, locais de vacinação que mais vacinaram e assim por diante. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto que aqui está. As doses aplicadas por dia. Notem, e aqui eu vou aumentar aqui, as doses aplicadas por dia vão aparecer assim, uma informação em barra e logo abaixo a gente vê a data. Então aqui a gente está visualizando desde o dia 29 de julho até todo mês de agosto aqui. E notem que a gente tem essas barrinhas aqui. E embora a gente não saiba o valor exato que essa barrinha aqui significa, por exemplo, a gente consegue, no visual, entender que, por exemplo, aqui no dia 20/8, percebam aqui, 20/8, foi um dia em que a vacinação foi um pouco maior do que no dia 22/8, né? Por quê? Porque a gente vê a barra maior. Ao passo que no dia 22/8 essa barra está um pouco mais baixa. Só de olhar visualmente a gente entende isso. Claro que ao manusear o site, se nós passarmos os cursores por sobre a barra, aí vai aparecer, né, a quantidade exata desse dia, 710, mais de 7.000 doses, ao passo que no dia 22 foi algo em torno de
4.000 doses. Mas vejam que realmente aquilo que a gente observou no visual foi comprovada pela informação exata em números. Vocês concordam comigo que uma parte significativa da informação desse texto aqui vem pelo visual? Por mais que eu não tivesse acesso aos dados numéricos exatos, só de observar o olho, combinando com as datas e com o título desse texto, que é doses aplicadas por dia, e o espaço desse texto, que é justamente um site que organiza os dados relacionados à vacinação, a gente já consegue extrair informação, a gente já consegue fazer algumas interpretações, como, por exemplo, o dia onde mais se aplicou doses, o dia em que menos se aplicou doses, como é que está a evolução do processo e assim por diante. A gente consegue visualizar essas informações. Então, a gente pode dizer que sim, esse é um tipo de texto que trabalha a junção e a organização da linguagem verbal e da linguagem não verbal, cada uma trazendo aí informações importantes para que a gente possa interpretar o todo dessa informação. Fora que, digamos, que fica mais atrativo aos olhos, olhar essas barrinhas e ficar curioso para saber o que elas significam e ir atrás da informação. É isso que textos dessa natureza fazem. Eles combinam informações verbais e não verbais em conjunto para que a informação se torne mais atrativa e completa para quem está lendo. Só que esse texto aqui, ele não é um infográfico. Esse texto aqui que a gente acabou de observar é o que nós chamamos de gráfico. Na próxima cartela a gente tem justamente o conceito. Vamos lá? Então, gente, os gráficos, são gêneros textuais por meio dos quais nós vamos trabalhar o quê? Algumas informações, alguns dados numéricos, tá bom? E esses dados numéricos, eles vão ser projetados e vão permitir a observação a respeito do fenômeno que retratam. No caso ali, do site da vacinação, esses dados numéricos eram relacionados à quantidade de vacinação por dia, a cada dia, quantas doses foram aplicadas. E aí, essa informação foi organizada de uma maneira em que nós possamos, para além de saber do número e tal, ter um acesso de maneira mais atrativa a essa informação e visualmente atrativa. Então, a gente busca a informação também porque a gente quer desvendar o que aquele gráfico significa, a gente tem uma ideia de um processo evolutivo, entende que, de fato, ali tem uma informação tratada e, ao olhar para esse gráfico, eu já consigo tecer um tipo de interpretação. Esse tipo de gráfico que a gente viu aqui, ele é conhecido como gráfico de barras, porque a gente viu que cada informação vem representada por uma barrinha. Quanto maior a barra, maior é o número, quanto menor a barra, menor é o número. E ele é muito utilizado justamente para apresentar dados numéricos que vão trazer informações que se estendem ao longo de um período, por dias, por meses de um ano e assim por diante. Então, é uma informação que vai ser variável ao longo de um período de tempo. Então, esse tipo de gráfico é muito utilizado para isso. Então, quando estiverem diante desse tipo de gráfico, já sabem, É uma informação que vai avançando ao longo de um tempo. Correto? Então, já entendemos o que é um gráfico, que o gráfico ele vai trazer, sim, essa combinação do verbal com o não verbal no tratamento de uma informação. Agora a gente vai avançar. Por quê? Porque a gente observa que as demandas sociais, elas vão se modificando. Elas vão demandando novas formas de configuração de texto. E aí, a gente vai avançando na cartela, porque a nossa cartela vai nos conduzir justamente para essa interpretação. É importante salientar que são textos que precisam da informação verbal e da informação não verbal para que nós possamos interpretá-lo. Tanto os gráficos que a gente já observou, como os infográficos que a gente ainda vai analisar, tá bom? E é importante também salientar para vocês que se uma das camadas desse tipo de texto, tanto do verbal quanto não verbal, se a gente tira do gráfico o aspecto verbal, se tira do gráfico o aspecto não verbal, isso vai prejudicar a compreensão e assim por diante. Então, por isso que nós chamamos os gráficos de textos multimodais, porque eles precisam da junção do verbal e do não verbal para que eles possam ser compreensíveis. Correto, pessoal? E aí, agora sim,
a gente vai avançar para o infográfico. E olha só o que diz aqui a nossa informação. As novas demandas sociais ocasionam o surgimento de novos gêneros textuais, né? A maneira como a sociedade se organiza, a maneira como as pessoas precisam se comunicar, a maneira como as pessoas buscam informação vai ao longo dos anos se modificando, não é? Então, não concordam comigo que antes as pessoas se comunicavam por carta, depois passaram a se comunicar por e-mail e hoje em dia elas se comunicam justamente por aplicativo de mensagem, né? Na hora, manda a mensagem, a pessoa que está lá longe lê a mensagem e assim a comunicação vai fluindo. Então, isso é um exemplo que, de fato, demonstra que a sociedade vai se modificando, vai avançando e as formas de comunicação também vão avançando. E aí, essa sociedade que vai se modificando vai também exigindo novos gêneros textuais. E aí, o gráfico não deixou de existir, mas junto com ele, outra forma de configurar essas informações verbais com não verbais foram se apresentando. Então, na próxima tela, a gente tem justamente esse texto, que é um pouquinho diferente. Olhem só aí o nosso infográfico. Esse nosso infográfico, notem aí na nossa tela, que vai trazer uma informação sobre um tema. Assim como o gráfico que a gente viu anteriormente, né, que falava sobre os dados da vacinação, aqui a gente tem um tema também. Olhem só, vamos lá. Esse tema é, olhem só, os prejuízos do tabagismo. E aí, gente, notem que ele fala bem claramente, em números, é o prejuízo do tabagismo em números. E aí, olhem só, temos uma parte que diz o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E aí ele vai trazer essa informação verbal. O texto, o tabagismo mata, e o dado numérico, 8 milhões. Notem só essa informação. E aí, notem também que ele fala sobre, desse total, olhem aí, desse total, cerca de 1,2 milhão são não fumantes expostos ao fumo passivo. Então, notem só, 8 milhões são mortos pela questão do tabagismo, do fumo. E desses 8 milhões, 1,2 milhão não é de pessoas que fumam, é de pessoas que estão ali expostas a outras que fumam e acabam sendo fumantes passivos. Então, é realmente um mal que vai aí se proliferando, vamos dizer assim. E aí, a gente vai observar também que, notem que ele vai, quando ele diz sobre o mundo, ele tem aqui o mapa do mundo e pessoas fumando em todos os continentes, para mostrar que, de fato, é uma questão no mundo todo. E quando ele vai abordando a questão do tabagismo, ele vai a todo momento trazendo elementos visuais que remetam à questão do cigarro e do fumo. Mais adiante, ele continua a trazer dados numéricos. Ele diz que quase 80%, né, vamos observar aqui, vamos aumentar o texto, isso. Quase 80% dos fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda. Então, mais uma informação verbal. E olha só que interessante, aqui dentro da caixinha de cigarro, né, mais um aspecto visual que chama a atenção e que relaciona com o tema, a gente observa que ele traz outra informação numérica. São menos de 69 substâncias, né, do tabaco, ao menos 69 substâncias do tabaco causam câncer. Então, olhem só, pessoal, a gente vai observar justamente que ele vai a todo momento combinando texto escrito, informação numérica e também o quê? Aspectos visuais relacionados à temática. E por fim, mais abaixo aqui no nosso texto, vamos encher a tela com o nosso texto agora para a gente visualizar melhor. Vamos lá então? Olhem só, na parte mais abaixo, notem que a gente tem pessoinhas, né, que estão ali e mais uma informação numérica. Há cerca de 1,1 bilhão de fumantes no mundo. Então essas pessoinhas aí, né, indicando a questão dos fumantes. E mais ao lado a gente tem um cigarro, justamente aí desenhado para mostrar que o tabaco possui mais de 7 mil produtos químicos. Então olhem aí,
quanta informação sobre o tabagismo, sobre o fumo, sobre os processos relacionados aí à questão do fumo, do tabagismo no mundo, os malefícios e tudo mais, e tudo isso organizado com questões verbais, texto, informação numérica e também aspectos não verbais. Então, gente, nós podemos dizer que esse nosso texto aqui, ele não é um gráfico simples, como a gente viu no começo da aula, lá no site da imunização da Covid-19. Esse texto aqui, ele é um pouco diferente. Ele vai trazer o quê? Uma outra configuração que nos permite chamá-lo de infográfico. Então, na próxima cartela a gente tem esse conceito. Olhem só. O infográfico, pessoal, vai ser justamente um gênero textual que vai utilizar diferentes linguagens combinadas para transmitir informação. Então, por isso que eu posso chamar esse nosso exemplo de infográfico. A gente consegue, então, trazer aspectos verbais e não verbais, especialmente os desenhos ali, para trazer informação qualificada sobre um assunto sério. Então, assim, a gente tem um título ali que já me chama a atenção e esse título vai me conduzir justamente a entender do que tratam aquelas informações. Mas, para além disso, a gente observa que vários elementos não verbais vão se combinar com a informação para que a gente possa realmente entender do que se trata e chamar isso daí de infográfico, né? A gente vê o impacto visual, a diferença entre um gráfico, que a gente viu no começo da aula no site da imunização, e de um infográfico que está agora em análise por nós, né? Tem uma diferença na configuração, na disposição das informações e principalmente na maneira como essa informação é tratada ao longo do texto. Então, já que sabemos que se trata de fato de um infográfico, vamos avançar. Olhem só, avançando na cartela, vamos lá. Esse tipo de texto pode ser constituído por textos escritos, não é? Quadros, legendas, mapas, e a gente viu no nosso infográfico de exemplo, né? Tinha o mapa do mundo todo ali, trazendo aquela informação sobre os fumantes e mostrando que há fumantes distribuídos e espalhados em todo o mundo, não é? Números, e a gente viu muita informação numérica, percentual, presente ali naquele texto sobre o tabagismo. Pode ser que tenhamos ícones, ilustrações, e a gente viu algumas ilustrações relacionando ali a informação com os cigarros, né, que representam aí o tabagismo, não é? É possível inserir no infográfico algum tipo de fotografia, fundos, tabelas, sons. Sim, alguns infográficos que são mais interativos, eles trazem sons, eles trazem a possibilidade de você interagir com eles e até de clicar em hiperlinks. Os hiperlinks que nós já estudamos em outras aulas desse módulo, né? Quando você clica em um hiperlink, você é conduzido a ler um texto relacionado a um assunto, um outro texto relacionado ao assunto, correto? E aí, quando eu clico nesse hiperlink que está dentro do nosso infográfico, certamente ele vai me conduzir a um texto que se relaciona ali. Então, tudo isso pode ser contido em um infográfico e aí vocês podem ter certeza que a gente certamente tem uma informação trabalhada de uma maneira bastante plural, uma informação trabalhada ali dentro de uma maneira bastante presente e com linguagens diferentes sendo combinadas ali para gerar informação e para atrair a atenção do nosso leitor. Voltando a cartela para o ar, por favor, vamos lá? Este gênero representa uma mistura de forma dinâmica do texto verbal com o texto não verbal. E a gente já teve a prova disso. E realmente, se é um texto que pode conter música, ícone, ilustração, mapa, então realmente é uma mistura dinâmica entre o aspecto verbal, que são as palavras, e o aspecto não verbal, que é todo o restante de linguagem que não utiliza palavras. O que vai originar um universo visualmente chamativo. Então notem que realmente se busca trabalhar um infográfico para que ele seja chamativo, chame a sua atenção para que você vá lá ler sobre aquela informação que se tem. Correto?
Dito isso, vamos avançando, que a gente tem mais informação a tratar sobre o infográfico. Nos infográficos, não pense que apenas a informação textual vai ser a responsável por transmitir o conhecimento, uma vez que estamos nos referindo a um trabalho em conjunto desses elementos. Então, vocês concordam comigo que se para configurar um infográfico é importante que se tenha todo um trabalho relacionado aí à questão da combinação de diferentes linguagens, então a gente vai fazer um experimento rapidinho aqui com vocês, não é? Olhem só. Voltando ao nosso infográfico de análise, que a gente tem analisado desde o começo, quando começamos a falar sobre infográfico. Coloca na tela, por favor, vamos lá? Ele está aqui, né? Completinho, bonitinho, informações verbais e não verbais aparecendo aqui. Mas o que aconteceria se eu retirasse uma dessas partes, uma dessas camadas? Será que esse texto conseguiria transmitir a informação que ele transmite? Não sei, vamos ver, olhem só. Retirei toda a parte verbal, a parte das palavras, a parte do texto. E aí o que nos sobra? Nos sobrou aí um conjunto de desenhos, vamos dizer assim. Nos sobra um conjunto de alguns desenhos que se relacionam aí com o cigarro, mas que propriamente não vai nos dizer muita coisa, não é? Falta informação, falta a parte verbal que é extremamente importante para que esse texto se configure dessa forma. Mas aí a gente vai continuar o nosso experimento aqui. Agora, a professora tirou do texto a parte não verbal, deixou apenas o texto escrito, né, com as informações numéricas e assim por diante. Ah, professora, as informações numéricas estão aí. Tá bacana, professora. Sim, estão, mas concordam comigo que é informação sobre o cigarro e que talvez não seja assim tão atrativo para quem está lendo. Se você está ali folheando uma revista ou um jornal ou de repente num site olhando, isso aqui talvez não te chame a atenção e você nem pare para ler. E aí esse conjunto aqui de informações que são importantes para que você se conscientize, acaba que você não vai ter conhecimento, não vai saber do que se trata, e aí a função do infográfico, que é justamente organizar informações de maneira visual, atrativa ao leitor, vai deixar de existir. Então, embora as informações numéricas, os dados estatísticos estejam aqui, boa parte do efeito do sentido se perde uma vez que eu retiro a parte não verbal, ali as ilustrações que relacionam essas informações com a temática do que ela trata, que é a questão do tabagismo. Então notem que realmente é necessário que o nosso infográfico esteja assim como na cartela. Olhem só como ele fica na cartela assim, né? Integral, bonitinho, inteiro, completo, não é? Porque aí realmente o conjunto da significação da qual ele trata vai ficar ideal e completo, vai ficar inteiro, com as informações, com a parte ilustrativa que vai ser responsável por atrair o leitor para ler essa informação, não é? E que vai realmente tratar essa informação de um jeito que chama a atenção do leitor e faz com que ele se interesse por aquilo e queira de fato conhecer aquela informação. Então não é apenas um enfeite, vamos dizer assim, é aquilo que atrai, aquilo que chama a atenção e que faz com que a leitura se torne mais agradável e assim por diante, correto? Então a gente avança com a nossa leitura, a gente já viu essa parte, né, em que o texto está somente em partes, agora a gente vai mostrar para vocês algumas das características que configuram um infográfico para nós. Então olhem só. Os elementos característicos dos infográficos. Presença de título, a gente viu que o título foi extremamente importante para que nós pudéssemos nos guiar, né, em relação a que temática que trata o nosso texto, não é? A gente tem ali um texto, a gente sabia que era sobre o tabagismo, então é interessante que o nosso infográfico demonstre, contenha ali algum tipo de título, correto?
a apresentação de dados estatísticos. Vocês viram, né, no nosso exemplo, a gente está ali lidando o tempo todo com dados estatísticos relacionados ao tabagismo, não é? Então, normalmente os infográficos se organizam a partir disso. Imagens que tanto podem ser imagens fotográficas reais, vamos dizer assim, como podem ser desenhos, ilustrações, mas é possível que o infográfico normalmente contenha algum tipo de imagem. Uma temática, né? O infográfico está abordando que tema? Não é? Qual é o assunto de que trata aquele infográfico? E o infográfico pode tratar de temas os mais variados possíveis, tá bom? Existem espaços em branco e esses espaços em branco são importantes porque se a informação está disposta de maneira dinâmica ao longo, né, do espaço do texto, os espaços em branco servem justamente para dar ênfase para o lugar onde está a informação. A informação está dispersa ali, espalhada, acima, abaixo, mas os espaços em branco servem para que os lugares onde a informação está concentrada, a ilustração, o texto fique ainda mais evidente e mais chamativo e diferente de um texto escrito convencional, ok, pessoal? E dinamismo. O dinamismo é uma das características extremamente importantes para que o infográfico se configure. Por quê? Porque ao distribuir o texto de maneira diferente ao longo do texto, ao apresentar o texto dentro de ilustrações, combinado com fotos, com informações numéricas, com padrões diferentes de tamanhos de texto, isso faz com que o texto não seja padronizado, sempre igualzinho. Ele é dinâmico e ele se relaciona com a temática. E uma vez que, por exemplo, você pode acessar um outro texto a partir do infográfico ou de repente ouvir algum tipo de áudio a partir do infográfico, isso faz com que de fato ele seja dinâmico, ele permite algum tipo de interação entre o leitor e a informação. E é justamente o que a gente tem para finalizar essa aula. Para além dos infográficos estáticos, vamos dizer assim, e por estático eu vou significar aqui a ideia do infográfico ali inteiro na folha ou na página da internet, mas sem ali a possibilidade de acessar alguma outra informação, mas ainda assim ele é dinâmico, não é? Para além desses, mais simples, vamos chamar assim, existem outros infográficos que permitem, para além daquilo que o infográfico tradicional já tem, além do tema, além do título, além do desenho, da imagem, enfim, que já é bastante coisa, né? Então, para além desse infográfico tradicional, ele vai também permitir algo que é extremamente valorizado na nossa atualidade, a interação. Hoje em dia, quanto mais interação, melhor, não é? Então, é um tipo de infográfico que permite isso. Na próxima tela a gente tem justamente, são os infográficos interativos e eles vão trazer informação, mas é uma informação que vem a partir de algo que o leitor insere dentro do texto. Então, a gente vai observar agora um exemplo. Esse exemplo que a gente vai ver agora tem a ver com a questão do consumo de água, né? Cada vez mais importante e necessário, né? Olhem só, esse infográfico se chama Calculadora do Consumo de Água. E aí, notem o seguinte, ele tem o título e de cara a gente observa que ele tem aqui uma informação verbal, né, que orienta aí como é que você vai operar esse infográfico. E ele diz que vai te dar informações a partir daquilo que a ONU recomenda como o que seria o consumo ideal de água diário para uma família ou para uma pessoa, assim por diante. Aí o que é interessante? Ele vai trazer uma espécie de desenho de uma casa em que há um banheiro, em que há uma parte de área de serviço, há um banheiro e há uma cozinha, né, que seriam aí as áreas de uma casa convencional onde mais se utiliza a água. E aí como funciona? Você vai inserindo aqui, por exemplo, quanto de água você consegue gastar aí, né? Você gasta ao utilizar a pia da cozinha para lavar a louça. Por quanto tempo em minutos você mantém a sua pia ligada ali, a torneira ligada, e aí você vai e
gradua, sei lá, você durante o dia fica 43 minutos. Aí você diz, ok, inseri uma informação. Aí aqui ao lado, por exemplo, no banheiro, quanto tempo você gasta durante o dia tomando banho? Você clica aqui no box e aí coloca, sei lá, eu gasto 21 minutos do meu dia tomando banho. E coloca o ok, inseriu mais informação. E aí, para cada configuração de família, para cada rotina, você vai inserindo informações e ao final você consegue calcular e ver se o seu consumo diário está ou não dentro do ideal. Isso aqui é um tipo de infográfico, um infográfico que é interativo, porque você vai extrair a informação a partir de coisas que você insere, a partir de informações suas pessoais que você vai inserindo dentro desse texto. Por isso que ele é interativo. E aí ele permite outro tipo de movimento, não é? Outro tipo de interação. Mas, de novo, tem uma temática, tem a parte verbal, tem a parte não verbal, e aí você vai se relacionar com essas informações de uma maneira diferente. Correto, pessoal? Então, nesta aula a gente estudou esse texto chamado de infográfico. Mas primeiro a gente foi lá no gráfico, observou como é que o gráfico se configura, observou que de fato é uma maneira interessante de organizar a informação, mas que a sociedade tem nos demandado outras formas de fazer essa organização. Então é aí que surgem os infográficos, que são também maneiras de organizar a informação, mas essa organização vai surgir de uma maneira ainda mais atrativa visualmente, ainda mais interativa e combinando ainda mais quantidade de linguagens diferentes, em especial numa íntima relação entre o verbal e o não verbal. E se eu tiro um deles, se eu tiro o verbal, se eu tiro o não verbal, o efeito de sentido do meu texto é comprometido. Então não se trata apenas de enfeitar a informação com desenho, não é isso. É de buscar efeito de significação a partir dos processos não verbais. Ok, pessoal?